Professor, muito obrigado por você ter aceitado aqui a nossa participação nesse podcast. E eu queria que o senhor primeiro começasse se apresentando um pouco, dizendo um pouco da sua trajetória aqui no IMD e bem resumido, sobre a disciplina que o senhor foi convidado para falar aqui no nosso podcast. Eu sou o William, sou professor aqui do IMD, né? Concursado para ministrar as disciplinas de prática de leitura e escrita em língua portuguesa, né? O curso do Bacharelado em Tecnologia da Informação, ele oferta 3 disciplinas, né? Nesse recorte da língua materna, né? Que é PLE 1, 2 e 3. Mas a gente tem por hábito colaborar, né, com as mais diversas áreas de desenvolvimento e de construção do conhecimento aqui no curso e no Instituto. A disciplina que eu fui convidado para conversar sobre é Tecnologia da Informação e Sociedade, né, que eu ministrei um semestre de maneira excepcional para colaborar com os colegas da área, né? Foi um semestre que eles tiveram dificuldade para distribuir a carga horária e como eu não vi problema nenhum em ajudar, é uma disciplina que eu posso ministrar, então eu decidi aceitar o convite deles para ajudar, né? E os alunos também não ficarem sem aula, sem professor, para ajudá-los nessa empreitada. Tendo em vista esse contexto que o senhor apresentou para a gente, eu vou fazer uma pergunta no começo mais geral, para depois a gente ir afulinando os nossos tópicos. O que é essa disciplina para o senhor? Como o senhor enxerga ela no curso de TI? Olha, eu acho essa disciplina uma das mais importantes do curso de TI, né? Porque ela tem um objetivo muito prático na vida dos profissionais dessa área, né? Primeiro, ela tem como horizonte de interesse, né, fazer esses profissionais alcançarem, aliás, enxergarem, né, que por incrível que pareça, é muito difícil fazê-los enxergar, né? Uma coisa tão óbvia, mas enxergar a importância, né? E a necessidade de se compreender a relação entre as tecnologias da informação e a sociedade onde essas tecnologias estão circulando, estão sendo desenvolvidas, né? A sociedade que tem necessidades cujas soluções passam, né, pela criação, pela construção, né, de uma aplicação, de uma tecnologia, né, de um produto. Então, TI Sociedade é uma disciplina, né, super importante, porque ela traz, né, para a baila de discussão do curso de TI, né, os encontros, os pontos de encontro, de fato, entre a área de formação técnica desse curso e, né, a atuação desse profissional enquanto um ser social, um ser que vive em sociedade, que é um ser que consome esse tipo de produto, né, de tecnologia, mas é também um profissional que está sendo formado, gabaritado, digamos assim, para atender, né, as necessidades dessa sociedade. Sem falar também que ela tem um objetivo que eu considero assim super importante também, né, que é o fato desses profissionais jamais perderem, né, a humanização nesse processo de formação. Então, a gente não pode esquecer que, embora o profissional de TI lide, né, muito mais com
a máquina, né? Mas a relação humano-máquina, humano-computador, humano-tecnologia, né? Sociedade, ela precisa estar no horizonte de interesse, né? No horizonte fixo de todo profissional dessa área, tá? Para que não se esqueça jamais, né, que as tecnologias não são problemas, né? Que as tecnologias elas surgem para dar conta de solucionar problemas, né? O problema, na verdade, está em quem utiliza essa tecnologia, como utiliza, né? Quais são os objetivos das pessoas que encomendam muitas vezes a produção de soluções, de tecnologias. Então, assim, TI e Sociedade é uma disciplina preocupada com a problematização dessas questões, mas também, né, com o alargamento dessas fronteiras, né, que muitas vezes estão muito estanques, né, arestando esses sujeitos, né, enclausurando esses sujeitos e muitas vezes faz com que eles não enxerguem que eles estão inseridos numa sociedade, que o profissional de TI ele vai produzir tecnologia, vai produzir solução, vai produzir conhecimento para o mercado financeiro, obviamente, mas também vai produzir para a humanidade, para a sociedade. E isso não pode nunca, né, sair da visão do profissional de TI. Até porque as demandas, muitas vezes, ou na maioria das vezes, é feito mais por um aspecto cultural, né? A demanda que a gente tem aqui na nossa sociedade brasileira não é a mesma demanda que a gente tem na sociedade de algum outro país, em algo do tipo. Como o senhor enxerga esse recorte da cultura no nosso âmbito de TI, de informação, esse âmbito cultural da nossa sociedade? Olha, eu acho que no curso de TI, a questão cultural ela ainda é pouco explorada, né? Sobretudo porque existe, né, uma preocupação muito grande em dar conta, né, de estar antenado, atualizado com o que se produz de ponta no mundo, né? E às vezes o que se produz de ponta, né, está muito atrelado ao capital financeiro, né? Está muito atrelado a uma rede de empregabilidade, né, desse profissional, que a gente não pode negar, né, fomentada, é criada e é mantida muitas vezes, né, pelo capital financeiro. Então, assim, às vezes, né, essa parte cultural ela vai depender muito dos interesses do mercado, né? Então, a gente passa, por exemplo, hoje por uma crise de comportamento mesmo, né? Puxando aqui um pouco a sardinha para o lado da minha disciplina, né? Você veja que a ciência que é produzida na área de TI hoje, né? Existe uma hegemonia que é de base, né, de língua inglesa, né? Mas está se produzindo muito conhecimento nessa área no Brasil, em outros países. Nós temos muitos pesquisadores, muitos professores que já lecionaram, que têm formação internacional, né? E por que não produzir em língua portuguesa, produzir em língua materna? Aqui no IMD mesmo, assim, a gente percebe que há uma luta muito grande dos professores da área de informática mesmo em incluir no currículo. Eu estou falando do IMD, mas isso é uma briga nacional mesmo, né, da Sociedade Brasileira de Computação, de incluir no currículo do ensino básico, do ensino médio, né, do ensino fundamental, disciplinas que discutam tecnologia, computação, né, para que esse jovem, esse adolescente, né, que está saindo da escola pública, ele tenha as mesmas condições de concorrência, né, no mercado de trabalho, na formação superior, de nível superior, né? Então, assim, voltando aqui para a parte da cultura, né? As tecnologias, elas precisam considerar o cultural, né?
Porque essas tecnologias, elas surgem num mundo que está em cultura, né? Esse mundo, ele possui várias culturas, né? Esse mundo, falando aqui do nosso país, é atravessado por tradições históricas, por influências que estão além das barreiras geográficas, né? Nós somos um país extremamente heterogêneo, né? Um país com múltiplos pensamentos, um país com múltiplas religiões, né? Então, assim, eu acho que falta, né, no nosso curso, uma discussão mais aprofundada, mais aprimorada de como a tecnologia da informação, ela bebe na cultura enquanto uma ciência milenar, né? Eu acho que a tecnologia da informação, ela pode contribuir, por exemplo, para a gente combater o racismo religioso, a intolerância religiosa, né? Ela pode servir como mecanismo de denúncia, de cumprimento de leis, né? Ela pode servir como uma ferramenta, né, de disseminação de ideias reais. A gente sabe muito que hoje boa parte das religiões de matrizes africanas sofrem, né, preconceito, porque existem ideias disseminadas que não são verdades, né, que são falsas ideias sobre a demonização daquela religião e simplesmente são práticas culturais diferentes, né? Nem toda religião ela é monoteísta, né? Nem toda religião, nem toda cultura funciona do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que a gente precisa sim discutir isso, porque essa é uma área de necessidade, é uma área que é atravessada pela comunicação humana e, portanto, é uma área que precisa da contribuição dessas tecnologias, né? Por exemplo, as tecnologias da informação podem nos ajudar a perpetuar, a manter viva a memória, né, de práticas culturais diversas, né, a valorização do saber popular, né? Então, assim, a extensão do que se pode produzir num curso como esse é incomensurável, né? Então, eu acho que o mergulho que nós poderíamos dar, né, no estudo da cultura é muito maior do que aquele que a gente dá agora, né? Afinal de contas, no nosso curso a gente tem essa disciplina de TIS e, assim, pelo que me lembro, né, a gente lê muito pouco sobre a categoria, o conceito de cultura, a gente não se debruça muito sobre esse conceito. E os nossos estudantes, assim como os docentes, são seres que se construíram em cultura, né? A gente tem professor aqui de vários locais do Brasil e cada um deles traz a sua bagagem cultural da sua infância, da sua adolescência, da sua cidade, né? Da sua região, né? Eu acho que a área de TI ainda precisa avançar para esse lado aí, nesse aspecto. O senhor pode nos falar um pouco mais sobre os impactos causados pela tecnologia da informação no meio social e como que a tecnologia da informação ajudaria nesses casos racial, étnico-racial e meio de preconceito em face? Olha, eu acho que a tecnologia da informação, eu acho não, eu vou dizer isso, mas nem sou eu quem disse, né? Eu já escutei, já li muito. Ela mudou completamente a vida da sociedade, né? Ela tanto trouxe, né, benefícios, né, quanto ela foi usada de maneira equivocada, né, para a criação de malefícios, né, em sociedade. Então, assim, o impacto que esse tipo de produção científica, técnica, pode gerar na sociedade é muito grande, né? Eu vou pegar um exemplo assim bem rasteiro, né? Se a gente pegar os digitais influencers, né? Os influenciadores digitais. Pessoas, né, que estão completamente no anonimato, né? E que de uma hora para outra começam a ganhar visibilidade, né? Visibilidade esta permitida, promovida pelas redes sociais, né? E aí
que é uma tecnologia, e aí essas pessoas elas começam a se empoderarem financeiramente falando, né? E é através desse empoderamento financeiro que elas começam aí, né, a investir mais na sua profissão, a abrir suas empresas, né? E eu tô falando de uma coisa só, né? Por exemplo, as tecnologias da informação, nesse sentido ainda que eu estou dizendo, elas conseguiram descentralizar o poder comunicativo que estava muito nas mãos de grandes grupos empresariais. Né? Não é à toa que nós tivemos agora, em 2018, 2019, um candidato que se elegeu presidente do Brasil, né, sem comparecer a nenhum debate na televisão aberta, né? Fazendo toda a sua campanha pela internet. Nós vimos o impacto e o poder que essas tecnologias têm na sociedade. É muito grande, né? Tanto de mudar as condições financeiras das pessoas, permitir com que as pessoas tenham uma renda, né? Quanto de escravizar, precarizar, né? O trabalho também das pessoas. Então, assim, eu acho que assim como toda prática social, né? Como toda construção social, ou como toda solução que é pensada para os problemas sociais, as tecnologias elas vão sim ter dois lados de uma mesma moeda, né? O que nós não podemos fazer de jeito nenhum é achar que o fato delas trazerem alguns problemas deve justificar a extinção, né? Primeiro que a gente não vai conseguir parar mais esse movimento, não é nossa intenção. Ele é um movimento forte, de vida própria, né? É um movimento que é latente, que é bem quisto pela sociedade, porque de fato ele é um movimento que popularizou as coisas, né? Você vê que uma criança lá da periferia ele consegue ter acesso aos mesmos filmes, aos mesmos, assim, né? Entre aspas, obviamente, né? Vídeos, informações, né? Que um filho da classe média alta, né? Então, assim, o impacto eu não conseguiria mensurar aqui nesse curto espaço de tempo. É muito grande, é em muitas frentes, né? Então, agora, trazer essa discussão para dentro de um curso como o curso de TI, mostrando para os estudantes, né, esses pontos nevrálgicos, né, de algumas tecnologias, fazendo-os repensar, remodelar, criar soluções para os problemas criados pela tecnologia, ou seja, em outras palavras, criar inteligibilidade sobre e para esses problemas, com certeza fará toda a diferença na formação desses estudantes, né? Porque aí você entrega para a sociedade um profissional que pensa diferente, que quer soluções, que quer sobreviver, que quer ter condições dignas de trabalho, porque afinal de contas ele vai ser um trabalhador. Nós não vamos entregar para a sociedade um novo rico, um novo milionário, um herdeiro. Nós estamos entregando para a sociedade um trabalhador especializado. E esse trabalhador vai vender também a sua força de trabalho, né? Então, assim, toda essa discussão precisa acontecer para que a gente entregue para a sociedade e para o mercado de trabalho um trabalhador diferenciado, um trabalhador com um pensamento crítico sobre o seu próprio fazer, né? Sobre a sua própria profissão. Com certeza isso faz toda a diferença dentro da área de TI. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Buscando um gancho que o senhor falou aí sobre o candidato, as eleições que vai se assemelha a um tópico que é com esse anonimato das redes sociais, sobre esse impacto que a tecnologia tem, dessa falsa sensação de ser um projeto de voz que o pessoal tem. A gente
encarar um problema muito grande que é a fake news, notícias falsas e movimentos de massa por essa questão mesmo de pessoas pensarem que está anonimato. E antigamente, eu acho que pelo central da questão da palavra ser um pouco mais pessoal, a gente tinha um pouco mais viva essa questão da ética, que hoje em dia, por conta das redes sociais e por conta, sei lá, da gente estar utilizando um instrumento para a nossa voz e não a nós mesmos, dá essa falsa sensação de anonimato, como eu já falei, esse é um tópico da nossa matéria. A ética, ela perpassa como várias sensações que por muitas vezes é prejudicial e por poucas vezes não. A gente tá falando mais que é algo do momento, ultimamente, né? Isso. Se passa como algo verdadeiro. Então, essa necessidade da ética humana, do profissional pensar o que seria ético para ser desenvolvido, isso passa pela nossa disciplina. Sim, o senhor pode explicar um pouquinho só sobre Sim. isso? A discussão sobre ética no curso de TIS é uma discussão bem vasta, né? Eu não vou lembrar exatamente quantas aulas eu gastei, né? Porque esse é um ponto pensado, acho que para uma aula. E aí eu percebi que isso precisava ser um pouco esticado, né? Por quê? Porque, cientificamente falando, vão existir éticas, tá? Vão existir concepções de éticas que surgem e bebem, né, em fontes diferentes. Então, o primeiro movimento seria fazer os estudantes entenderem a que tipo de concepção de ética esse profissional de TI, ou ele, enquanto um ser humano, um ser social, gostaria de se filiar, né? Porque você vai ter, por exemplo, a ética que é pura e simplesmente uma conduta moral, né? Essa ética que está balizada aí pelas normas, pelas leis, pelo regramento social, pelas instituições de controle, né? E ela é super importante porque é essa ética, por exemplo, a gente vê isso, né, que vai nos impedir de viver uma barbárie social. Não fosse essa ética, né, ninguém saía de casa porque todo mundo ia estar querendo matar uns aos outros, né? Todo mundo ia se achar no direito de ter o que é do outro. Enfim, essa noção de ética, ela organiza a nossa sociedade e ela traz a ideia dos acordos sociais, né, para que a gente, por exemplo, venha para aqui e consiga conviver, né, minimamente bem em sociedade e em cultura, né? Mas a gente também vê, por exemplo, né, em TIS, que existe uma noção, uma concepção de ética muito rica e muito cara para qualquer profissional, sobretudo para o profissional da área de TI, que é a ideia da ética ser um movimento de resposta, né? E o profissional da área de TI, ele produz, né? Ele vai produzir tecnologia, ele vai produzir soluções visando responder a essas necessidades, a esses problemas que a sociedade vai apresentando. Então, nada mais justificador do que esse profissional entender que a sua profissão em si, as demandas que ele dá conta, são demandas que precisam de respostas éticas desse profissional. Então, o profissional da área de TI, ele produz respostas para essa sociedade, né? O ato não ético, né, nessa concepção, é o ato indiferente, né? É o ato que não responde, ou é o ato que só vai responder diante de uma... como é que eu posso dizer? De uma subjetividade muito particular, né? Esse ato não ético de indiferença, ele retira desse profissional, ou de nós enquanto seres humanos, toda a carga de humanidade. É quando a gente perde a capacidade de se indignar, né?
E aí, é claro, é óbvio, né, que esse profissional, ele não é um filantropo, né? Ele não é alguém que vai trabalhar de graça para ninguém, mas ele é um ser social, né? E ele não pode esquecer nunca, né, disso, né, da responsabilidade que ele tem com esse mundo no qual ele está vivendo. Professor, em questão de ética, sobre as redes sociais usarem do próprio meio aplicativo, enfim, como, por exemplo, Instagram, TikTok, para viciarem seus usuários a fim de fazer com que eles usem cada vez mais. Então, a gente discute muito, e era uma coisa que eu até esqueci de falar, né? A questão das fake news, que o Ivanderson citou antes, né? Nós sabemos que essa é uma questão muito séria e muito grave, né? Assim como, por exemplo, o algoritmo que serve para, né, prender o usuário ali, né, naquela plataforma. Mas vocês, mais do que eu, né, que são profissionais dessa área, vocês sabem também que há ferramentas, há formas, há maneiras, né, de controlar, de monitorar, eu vou usar essa palavra, eu nem gosto muito, mas é algo que está me vindo na cabeça, de punir as pessoas que usam esse tipo de ferramenta, esse tipo de tecnologia, visando somente o lucro ou visando somente, né, o crescimento da sua empresa. E aí, quando eu digo visar somente o crescimento da sua empresa, eu não estou falando daquele empresário que quer ser um grande empresário. Eu estou falando daquele empresário que não se importa, por exemplo, com os prejuízos que a sua ganância e os seus objetivos podem trazer para a sociedade onde ele vive, para a sociedade que ele faz parte, entende? Então, assim, esse profissional de TI, ele precisa ter a clareza, né, de que na geração dessa tecnologia, ele vai responder, por exemplo, a um código de conduta e de ética que vai impeli-lo, né, a montar uma solução tecnológica capaz de se vigiar, né, uma solução tecnológica que seja segura, né, e que responda ao código legal vigente no seu país, a uma solução tecnológica que não infrinja leis, né? Há uma solução tecnológica que esteja preocupada com a saúde dos usuários, né? Nós vivemos, por exemplo, hoje num país que está mergulhado numa pandemia de doenças psicossomáticas, né? Nunca se teve tantos diagnósticos de transtornos, né? De compulsões, né? De depressões. E, de certo modo, eu não posso afirmar isso, mas eu acredito que há uma ligação, né, com a pandemia que nós vivemos, né, e com algumas soluções tecnológicas também. Nós não podemos negar que a dinâmica de uma rede social, né, a chegada das redes sociais, por exemplo, ela mudou completamente o funcionamento da nossa sociedade, né? Vocês são muito jovens. Mas eu fui adolescente, né, até os meus 16, sei lá, 15 anos, sei lá, 14, né? Eu conheci uma sociedade sem internet, né? A primeira vez que eu troquei mensagens com outra pessoa na internet foi pelo bate-papo da UOL, pelo chat da UOL. Né? Depois veio o MSN, Orkut, essas coisas que foram, né? Uma foi suplantando a outra e hoje a gente tem, eu não tenho TikTok, né? Não tenho as outras redes sociais, mas assim, a gente tem uma cadeia comunicacional muito impulsionada, né? Pelo lucro, mas sobretudo impulsionada pela criação de fantasias, de verdades, né? A ponto da gente presenciar agora, eu tava lendo, né? No último Big Brother Brasil, né, uma participante que surtou mesmo lá dentro da casa, né?
eu não acompanhei, mas ela caiu assim num looping paranoico, né? Não sei se eu posso chamar assim, de que ela estava sendo boicotada, então assim, o que o profissional não pode perder de vista, e eu acho que a disciplina de TIS ela tem essa obrigação de fazer, é que ele precisa ter responsabilidade na hora de produzir a tecnologia, nem que seja para dizer assim, olha, você está me pedindo isso, mas tem uma série de problemas que podem gerar e você precisa estar ciente do que é que essa tecnologia pode fazer. Eu vou produzir, eu vou atender a demanda, afinal de contas eu sou contratado para isso, mas eu não posso deixar de te dizer que sérios problemas podem acontecer. É aquela história daqueles filmes de ficção científica que, né, o cientista está lá dizendo, olha, o mundo vai acabar, viu? E sabe como é aquilo? Sim. Mas tudo bem, vou ficar caladinho aqui na minha. Então, assim, vão existir os limites que todo profissional tem. Afinal de contas, nós somos força de trabalho, né? Nós somos trabalhadores. E a gente vai estar sempre nessa relação, né, de ter alguém ali na superestrutura, né, exercendo uma força sobre a gente de controle, né? Mas a gente não pode deixar de dizer, olha, corre um sério risco de nós termos esse prejuízo. Isso precisa estar muito claro para o profissional ter. Professor, o senhor falou sobre pandemia, saúde, enfim. O senhor acha que a gente ter vindo de uma pandemia que durou aí 2 anos contribuiu para que a gente meio que se resguardasse socialmente e ficasse mais apegado à tecnologia, celular? Sem dúvida, com certeza. Eu escutei já várias vezes assim, os professores daqui, né, do IMD e outros pesquisadores de outros lugares do mundo dizerem que a pandemia ela acelerou muito as coisas, né? Por exemplo, essa questão do Google Meet, né, das aulas, né, das lives, né? Isso contribuiu muito, sim, sem dúvida, para esse enclausuramento que nós já vínhamos caminhando de alguma forma, né? Se a gente for observar, cada vez mais nós estamos indo para condomínios fechados, né? Para cada vez mais lugares onde a gente se sinta seguro, né? Fechados em quartos, em apartamentos, em caixinhas, né? E isso vai nos isolando mesmo do convívio social, aquele convívio que é próprio de toda interação, né? Essa interação que reflete e refrata as nossas características humanas mesmo, né? Então, assim, a pandemia, ela acelerou, sim, sem dúvida, esse isolamento, né? Esse processo em que a gente vai, de alguma forma, desestabilizando, né, a nossa humanidade. Ao passo que ela trouxe também, né, avanços no campo da ciência, né, avanços no campo da saúde, das próprias tecnologias. Então, assim, sem dúvida, ela é um divisor de águas no mundo das tecnologias, com certeza. Para finalizar, professor, que a gente já passou do tempo, a gente não quer lhe atrapalhar muito, qual seria a questão principal que um aluno da sua matéria, né, de TSI, teria que saber ao final da matéria? Tipo assim, se eu puder também falar um pouco mais sobre essa questão, o senhor falou que entrou para ministrar aula de TIS, sim, por causa da ausência do professor oficial, certo? Foi, como é que foi essa experiência? Só para finalizar. Inicialmente eu fiquei com muito medo, né? Porque, assim, a minha formação, apesar de ser um curso das ciências humanas, e a gente lê muito a filosofia da linguagem, filosofia da educação, algumas leituras eu tinha da minha pós-graduação. E eu fiquei com muito medo porque eu nunca tinha ministrado a disciplina e eu fui convidado pelas professoras da área para ajudá-las, porque na época elas estavam com uma dificuldade
de fechar essa carga horária, né? Elas já estavam cheias de disciplina, a professora Isabel e a professora Ádia, né? Elas tinham muitas disciplinas e essa, acho que era uma turma ou duas, não vou me lembrar exatamente, de tecnologia da informação e sociedade, iam ficar sem professor, né? E aí eu me predispus, aceitei o convite, só que assim, no final foi uma surpresa gigante, assim, foi muito bom trabalhar nessa disciplina, né? Eu me senti muito à vontade. Eu acredito que os alunos gostaram muito também na época, né? Porque eu fui puxando mesmo a discussão mais para a minha área, né? A área das ciências humanas. E aí a avaliação que eu faço é que foi uma disciplina muito, muito positiva mesmo, assim, do ponto de vista pedagógico, acadêmico, né? Os alunos produziram alguns artigos no final, né? A minha indicação é que eles levassem esses artigos para os eventos. Então, assim, foi muito bom, né? E havia, se eu não me engano, havia a falta de um professor, né? Na distribuição das disciplinas. E assim, além de estreitar os laços, né, com as meninas, com a Adi, com a Isabel, eu pude também ampliar a minha visão sobre o curso de TI. Eu jamais imaginaria que haveria uma discussão daquela dentro desse curso, né? Então, assim, mudou totalmente a minha visão. Foi muito bom ministrar, foi muito bom ouvir os alunos, né? Porque, de repente, eles começaram a dizer, nossa, eu nunca havia parado para pensar assim, ou para pensar sobre isso, né? E quando isso acontece, a gente fica muito feliz, né? A gente acha que deu certo, que nós conseguimos alcançar os nossos objetivos enquanto professores. O que o senhor acha que um aluno tem que sair sabendo dessa disciplina? Nessa disciplina de TIS, bom... Se eu ficaria satisfeito, sair com essa coisa na cabeça, para mim, eu tô satisfeito. Se o aluno sair com a perspicácia, né, assim, afiada de entender o que é que ele tem de fazer porque ele foi contratado para fazer e o que é que ele precisa fazer enquanto um ser social, enquanto um ser humano dentro da área de atuação dele, né? Se reconhecendo enquanto classe trabalhadora, se reconhecendo enquanto profissional e se reconhecendo também enquanto uma categoria que precisa de muita discussão para aprimorar, né, as questões da sua área. Bom, eu já disse muita coisa, né? Mas se ele sair dessa disciplina minimamente compreendendo que ele não vai ser um mero contratado de uma empresa para reproduzir ou para produzir uma tecnologia, para mim já vai ser assim muita coisa mesmo. É um avanço gigante que ele saia com esse tipo de conscientização dessa disciplina. Tá certo. Muito obrigado pela sua Obrigado. atenção, Imagina. sua disponibilidade. Desculpa por passar um pouco do tempo. Eu é que falo demais. Atrapalhar a terapeuta do senhor, mas obrigado, até a próxima, qualquer coisa. Até a próxima. Estou aqui, estou disponível sempre que vocês precisarem. Certo, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.